Estamos a aproximar-nos, talvez, dos momentos mais relevantes desta semana de oração. Eu poderia até dizer que talvez o assunto de hoje e amanhã representa o ponto de base de onde nasceu esta semana de oração. A Guerra dos Sentidos nasceu por causa da questão da música e do meu interesse por ela. Eu gosto sempre de ver quando os jovens estão animados, entusiasmados com música, se embrenham com instrumentos, fazem grupos e participam. Isso é extremamente importante e para Deus também é algo muito importante. Eu gostaria que começássemos por entender alguns aspectos. Eu queria que entendêssemos que nós vamos começar a entrar em alguns campos e talvez quebrar alguns paradigmas. O nosso objetivo não é substituir alguns clichês ou tabus por outros, mas levar-nos a raciocinar. Por isso, eu quero que vocês tenham as cabeças a funcionar, as canetas e os papéis também. E algumas das coisas vão parecer paradigmáticas. Por exemplo, ainda ontem eu disse que o lilás era a cor gay e hoje eu vim de lilás. Não estou a querer passar nenhuma mensagem subliminar, apenas quero que entendamos que não estamos a trazer tabus. Não quer dizer que porque alguém veste de lilás isso quer dizer alguma coisa. Estamos a falar de todo um contexto, toda uma série de conceitos que estão associados. E hoje nós vamos entrar então noutro sentido. Já saímos da visão, vamos entrar na audição. E ao falarmos da audição, vamos falar principalmente sobre música. Eu queria dizer que talvez muito do que eu vá falar já tenham ouvido, mas eu acredito que uma grande percentagem daquilo que vamos falar vai ser informação chocante, surpreendente para vocês esta noite. E vai levar-nos para casa a pensar, será que é realmente assim? Coisas que tivemos talvez como certas por toda a nossa vida, poderão hoje ser questionadas, poderão hoje ter informação nova que nunca pensámos existir, ou que talvez desconfiássemos, mas não pensámos ter como certa. Para mim foi assim e sempre fui uma pessoa muito informada por estas questões. Eu, como disse, tinha uma banda, os Babel, não é? Uma banda rock. Não era rock cristão, nós éramos bem ecléticos, tocávamos vários estilos de música. Eu tocava baixo, para ninguém ouvir muito, não é? E tínhamos mais alguns rapazes da igreja que eu frequentava, éramos da igreja de Queluz, ali em Lisboa, e também tínhamos um membro da igreja de Espinho, que depois veio a ser o nosso vocalista. E montámos esta banda porque as pessoas diziam que o cristão não deve ouvir rock. E nós perguntámos porquê e não víamos nenhum motivo. E então, as pessoas diziam que era porque as bandas têm palavrões e tudo mais. Decidimos montar então uma banda que não tinha palavrões nem nada de obsceno. Achávamos nós que não havia nenhum problema que os cristãos, os adventistas, pudessem ouvir. E montámos essa banda. Eles já estavam em semi-formação e eu entrei para a banda. Pouco tempo depois também, como eu disse, eu comecei a frequentar as noitadas, não é? Ali toda aquela área de Lisboa, não é? Das noites, da night, como se costuma dizer. E como eu disse, de manhã eu estava na igreja, e cheguei a ser até diácono da minha igreja, e à noite eu era frequentador assíduo da discoteca. Ia realmente para dançar. Eu costumo dizer que há na discoteca aqueles típicos segura-copos, que são aqueles indivíduos que não dançam nada, só ficam ali a ver o que é que há à volta. Mas esse não era o meu caso. Eu ia realmente para dançar. E também, pouco tempo depois, esse meu amigo vocalista tinha um outro amigo que não era da igreja, porque todos nós éramos da igreja, esse amigo não era, que tinha uma discoteca. E então ele me convidou para de vez em quando ir tocar tambores na discoteca. Enquanto bombava, como se costuma dizer, a música techno, eu ficava na pista de dança a tocar tambores.
Então sempre estive envolvido com várias coisas que têm a ver com música. Não me considero propriamente um músico, mas um curioso musical. E lembro-me que começou a surgir a questão sobre a bateria, se pode, se não pode, se deve, se não deve. E eu comecei a achar que algumas pessoas na igreja já eram quadradas porque não deixavam dançar, diziam que não se podia dançar, mas que também tinham algum preconceito com relação à bateria. E decidi fazer uma pesquisa para provar a essas pessoas um pouco antiquadas, de mente fechada, que não havia problema nenhum na bateria, que aquilo era apenas mais um instrumento e que elas estavam com preconceitos. E foi no início dessa pesquisa que começaram a surgir muitas informações, especialmente quando fui para os Estados Unidos, tive acesso a uma série de material e me chegou muita informação e foi assim que nasceu a Guerra dos Sentidos. Depois começou a chegar informação sobre outras áreas de interesse, uma coisa levou à outra, foi assim que nasceu esta série. Então, a palestra de hoje é um pouco a palestra-mãe, hoje e amanhã. No fundo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ainda ontem eu me queixei que estava a não conseguir condensar. A palestra de ontem eu condensei cerca de umas 2 a 3 palestras e entre hoje e amanhã eu vou condensar cerca de 4 a 6 palestras. Então, como veem, é um esforço um pouco grande, mas vamos tentar fazer isso. Hoje nós vamos entrar então na questão da audição. Mas antes eu queria que fizéssemos uma oração. Estes 2 assuntos de hoje e da manhã, creio que são vitais, como eu disse, para mim são os primeiros pontos altos e mais relevantes da semana de oração e eu gostaria que se concentrassem muito bem neles e gostaria que Deus me inspirasse seriamente para passar esta mensagem. Mesmo nos nossos lugares, para não fazermos muita movimentação, peço apenas que se curvem com reverência. Eu me ajoelharei aqui à frente. Santo Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Sabemos quão importante é este assunto, quão crucial ele é no contexto dos eventos finais. Eu peço-te neste momento, Senhor, inspiração especial para passar esta mensagem. Não que o resto da semana de oração não tenha importância, mas porque este assunto tem um crucial e importante desempenho no papel final. Peço que nos inspires para entender, possamos estar receptivos à voz do Espírito Santo e que possamos ser usados por Ele para falar e para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos ainda a falar no contexto das avenidas da alma, daquilo que nós temos como a guerra dos sentidos. Sabemos que estamos envolvidos num conflito entre o bem e o mal, e na realidade, neste conflito, como eu disse, ninguém pode ser encontrado como neutro. Então, dizem os meios satanistas, eles têm uma regra, uma máxima. Se alguém não assume uma posição firme por Cristo, é considerado automaticamente do lado do inimigo. Isto significa que se temos familiares que ainda não se decidiram por Cristo, eles estão automaticamente dominados pelo mal. Se temos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, que não assumem uma posição firme por Cristo, essas pessoas estão consideradas automaticamente não como neutras ou como pessoas que não são nem boas nem más, mas estão consideradas do lado do mal. Se somos cristãos que não temos uma posição definida por Cristo, mas vivemos uma vida dupla, estamos considerados automaticamente do lado do mal. Diz que aqueles que não assumem posições firmes por Cristo estão registados no céu como infiéis. Como eu disse no sábado, ímpios não são apenas aqueles mauzões que fazem mal a toda a gente. São todos aqueles que não assumem uma posição firme por Cristo e acabarão por perecer eternamente. Então estamos no meio deste conflito. As avenidas da alma. Nós, ao falarmos sobre música, vamos fazer primeiro, esta é a sequência das palestras de hoje e de amanhã. A primeira parte é a história da música, a segunda parte é a história do rock and roll, a terceira parte vamos falar sobre música e efeitos, os efeitos da música, e na quarta parte vamos falar da música no contexto da adoração e no contexto dos eventos finais.
Eu vou tentar condensar ao máximo as informações e pegar nos pontos-chave para termos tempo de abordar o máximo de coisas possíveis. Todos nós sabemos que a música já existia. Sim, obrigado, Sara. Depois podem baixar os PowerPoints quando o site voltar ao ar, creio que em abril. Podem voltar a baixar os PowerPoints e estarão até os vídeos disponíveis. Todo o nosso material é disponibilizado gratuitamente. Portanto, sabemos que antes mesmo de existir a Terra, já existia a música. Então, não é algo nosso. E quando Deus criou a música, criou com um propósito, para um efeito, e arranjou alguém a quem dotou com extremo talento para dirigir a música. Esse alguém era Lúcifer. E diz em Ezequiel 28... Este texto às vezes é subjetivamente atribuído a não ser relativamente à música, mas há várias formas de o traduzir. Pode referir-se a música ou a adornos. Mas o que é certo é que é uma versão bem forte e nós sabemos pelo Espírito de Profecia que há confirmação de que se refere à música. Lúcifer entendia tanto do lado rítmico como do lado melódico. Ou seja, era um especialista em tudo o que compõe a música. Ele tinha sido o maestro, o regente do coro celeste. Ou seja, era ele quem dava a primeira nota e todos os outros anjos entoavam então. Bom, obviamente, a pessoa que é escolhida para maestro não é o que entende menos, mas é o que entende mais. E eu gostaria que pensássemos no seguinte, só para começar. Imaginem a pessoa que vocês conhecem que mais entende de música. Comparem essa pessoa com o anjo que menos entende de música. Já viram a diferença? Agora imaginem comparar essa pessoa com o anjo que mais entende de música. É uma distância brutal. Qualquer pessoa que conheçam na Terra não estará nem aos calcanhares daquilo que Lúcifer, hoje Satanás, ainda entende de música. Porque quando ele saiu, Deus não disse assim, ei, passa para cá o talento que eu te dei. Ele saiu exatamente como estava. E para dirigir o coro celeste é preciso ser talentoso com música. Talvez as melodias mais lindas que já ouvimos na nossa vida possam ter saído da mente de Lúcifer. Temos a tendência de pensar que são as melodias feias que são produzidas pelo diabo. Bom, depois vemos que os anjos cantavam e ainda hoje cantam quando a igreja louva ao Senhor em espírito e em verdade, se juntam para cantar conosco. Também cantavam com Adão e Eva. A contrária também é uma premissa verdadeira. Se eles se juntam quando louvamos a Deus de uma forma correta, também não se juntam os do bem, mas os do mal, quando louvamos a Deus de uma forma errada. Porque para eles é uma forma de contra-adoração. É isto que se faz nos cultos satânicos. Eles cantam os hinos do nosso cenário, substituindo o nome de Cristo por nomes de demónios. Eles rezam, vou pôr desta forma, o Pai Nosso de trás para a frente. Há inversão de valores para tudo isso. Mas Satanás ficou irado ao ouvir esta harmonia entre anjos e seres humanos e decidiu que haveria de incitá-los à desobediência. Isso aconteceu quando ouviu sobre música. Imagine que vocês eram responsáveis por uma atividade e que de repente eram descartados e outra pessoa era posta no vosso lugar. Como é que se sentiriam cada vez que essa atividade fosse desempenhada? Cada vez que há louvor, isso traz à memória de Satanás que ele foi descartado dessa posição para não mais voltar. Isso faz-o lembrar de tudo aquilo que ele poderia ainda hoje estar a experimentar. Bom, vamos então entender agora um fator muito importante. Há algumas misturas de conceitos. Por exemplo, as pessoas não entendem a diferença entre música sacra, música secular e música mundana. Há pessoas que acham que o cristão só pode ouvir hinos. Outros até pensam que talvez Ellen White tenha recomendado não ouvirmos nada de música que não fosse de igreja. Mas mesmo no Espírito de Profecia encontramos vários exemplos de música secular sendo tocada, incluído Ellen White a escutar e a elogiar música secular. Qual é a diferença entre música sacra e música secular, então? Bom, vamos analisar um dia sacro em relação ao dia secular. O sábado é um dia
Sacro. O que significa sacro? Sagrado. E o que significa sagrado? Santo. E o que significa santo? Porque a gente não diz normalmente no nosso dia a dia essa palavra. Separado, diferente, único, especial. Então, sagrado é algo separado, diferente, único e especial. Música sacra deve ser uma música separada, diferente, única e especial, incomum. Significa que, como cristão, num dia sacro eu não trabalho, mas como um cristão é uma pessoa separada, sagrada, ela não deve trabalhar dia nenhum, é isso? Sim ou não? Alguns pensam que sim, não é? Mas podemos trabalhar nos outros dias, apesar de serem dias seculares. Então, nos dias sacros temos atividades sacras, nos dias seculares temos atividades seculares. Também, em momentos sacros ou no momento de adoração, ou de elevação, ou de louvor, podemos ouvir música sacra, devemos dedicar a Deus e aos momentos sagrados música sacra, mas no nosso dia-a-dia podemos ouvir música secular. Mas e se a música secular que eu ouço, ou se o meu emprego secular é no cabaré ou na boate? O que é que acham? Não há mal nenhum em ter um emprego secular, certo? O que é que acham? Já estão a dormir? O que é que acham? Além de ser um emprego secular, é um emprego mundano. Então aqui está algo muito importante a reter. O cristão deve utilizar para a adoração apenas música sacra, separada, diferente. Pode utilizar no seu dia-a-dia, para além da música sacra, música secular, desde que essa música secular não seja mundana. Ou seja, não ofenda os princípios de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se eu cantar... esta música não é um hino. É uma música secular. Ela não está a dizer que foi Deus que fez a primavera, o verão, o outono e o inverno, mas ela não ofende em nada os princípios de Deus. E não há nenhum problema em ouvir uma música destas. Mas se eu cantar uma música que deifica o sexo livre, as drogas, aí temos uma música que, além de secular, é mundana. Ela ofende os princípios e a Deus diretamente. Então, esse tipo de músicas deve ser descartado. O problema hoje é encontrar músicas seculares que não sejam mundanas. Mas isso é outra história. Bom, por falar em história, nós vamos fazer um breve apanhado da história da música. Eu não quero ser muito maçudo com esta questão, mas vamos começar desde o Israel e dos povos pagãos e vamos começar por notar que havia diferença mesmo na música do dia-a-dia do povo de Israel em relação à música do mundo da altura. Se repararem, quando Moisés ficou um bocadinho mais no monte, ele demorou um pouquinho mais, o que é que aconteceu? Eles começaram a deslizar um pouco para um outro estilo de música, para um outro estilo de adoração. Vemos que a música israelita é muito animada e dinâmica, mas mesmo assim tem uma estrutura de ritmo diferente da música pagã, da música egípcia, por exemplo, ou música babilónica. Interessantemente, sempre que há uma demorazita, parece que a apostasia invade. Moisés demorou um bocadinho mais no monte e invadiu a apostasia com o bezerro de ouro. Samuel demorou um bocadinho mais de chegar e Saul decidiu fazer a adoração por ele mesmo, trouxe a apostasia. Jesus demora um bocadinho mais de chegar e começamos a imitar um pouco o que está à volta. É uma tendência natural. Mas não quero entrar nesse campo para já, até porque esse é o assunto de amanhã. Tivemos a igreja primitiva e começa a haver um desvirtuamento da música também e surge o Papa Gregório com o que chamamos de canto gregoriano. O objetivo do Papa Gregório era elevar a espiritualidade e ele tomou medidas sérias. A música era só cantada por homens, a música não tinha várias melodias a fazerem uma harmonia de vozes, eram todas as vozes cantando a mesma melodia, ou seja, um uníssono de vozes. E a parte mais importante dessa música era a letra. Portanto, se eu queria dizer que Deus me ama e me quer salvar para a eternidade, a música é que tinha que acompanhar a letra e não a letra a música. Então eu diria,
Deus me ama e me quer salvar para a eternidade. Isso era o que importava. Eu diria o que eu quisesse dizer, dando ênfase à mensagem. O objetivo de Gregório era o quê? Eu agora vou começar a fazer perguntas. Qual era o objetivo de Gregório? Elevar a espiritualidade. Ok, isto é muito importante e vamos ver daqui a pouco. Entramos na Idade Média, o Renascimento e surgem os descobrimentos. Com os descobrimentos começa a acontecer o seguinte. Na Europa, nós temos vários estilos que nós chamamos normalmente de música clássica. Temos o Renascimento, o Barroco, o Clássico, o Romântico. Mas esta música era dirigida pelos mecenas que patrocinavam e pela Igreja. Então, muita dela era sacra. E era uma música extremamente melódica, rica em instrumentos. Quando se sai para os descobrimentos, vamos encontrar outros géneros de música. Enquanto na Europa estavam... encontramos em África um de tambores. Há um deparar-se com uma nova cultura, mas há um fator semelhante. Quem mais incentiva a música e onde a música é mais utilizada também é na religião. Normalmente, o feiticeiro é até um dos que mais entende de tambores e de música. Então, os europeus vão para a África e levam a sua música meio melódica, do chamado clássico, que o correto seria dizer música erudita, e encontram a música rítmica dos africanos. Pegam nesses africanos e levam para o Novo Mundo, onde estão os índios. E encontram agora a música dos índios, que também é ritmada. E a música também está fortemente ligada à religião. Quem dirige a música é o xamã, e a música tem efeitos religiosos. Dança para afastar os maus espíritos, dança para chamar os bons espíritos, dança para ter uma boa colheita, dança para afastar as pragas da colheita, enfim, fortemente ligada à religião. Vai acontecer um fenómeno que está no berço da cultura ocidental que temos hoje, da globalização que temos hoje, e que também está no berço das revoluções musicais do que temos hoje musicalmente, que é a miscigenação cultural. Começa a haver uma mistura dos estilos de música entre a música melódica europeia com a música mais rítmica afro e índia. E começa a haver um fenómeno também muito interessante. Estes afro-americanos que vão para o Novo Mundo ou que vão como escravos para várias partes do mundo, são pessoas muito voltadas para a música, começam a fazer experiências musicais. Começa a haver a guerra norte-sul nos Estados Unidos pela independência e também a guerra pela libertação dos escravos. E começa a haver uma série de fenómenos e os escravos começam a ser libertos. E começam a trabalhar, em vez de trabalhar por chicotadas, passam a trabalhar agora por dinheiro. Os homens, chamados brancos, vão para a guerra, penhoram os seus instrumentos, e o homem afro-americano vai lá e busca esses instrumentos e começa a fazer experiências musicais para além dos ritmos, agora com várias experiências rítmico-melódicas. E daí vão nascer os estilos de música que estão na base do berço musical da nossa cultura. De um lado, vamos ter os afro-americanos que veem Deus como a sua saída, a sua libertação. E eles cantam o que chamamos de espirituais negros. Eles cantam Kumbaya, my Lord, Kumbaya, que quer dizer come by here, passa por aqui, Senhor. Ou, Lord, I want to be a Christian in my heart. Senhor, eu quero ser um cristão de coração. Ou swing low, sweet chariot, não é? Eles se libertam na música. Do outro lado, existe o grupo afro-americano que não quer saber nada de religião. Eles até dizem, se Deus quisesse saber de nós, nunca nos tinha deixado de ser escravos. Então, não estamos nem aí, como dizem os brasileiros, para Deus. E eles se refugiam nos prazeres. Vão para os bares e cantam os seus deuses, que são os seus vícios.
cachaça, vinho tinto, aguardente, cigarro, bebidas, mulheres, sexo livre. Esses são os seus deuses. E começam a criar, com esta instrumentalização, alguns estilos de música. Criam o blues, chamado Rhythm and Blues. Blues significa melancolia na essência da música. E é uma música ritmada, mas triste. Toda ritmada, mas muito triste. Criam o swing e o jazz. Seria interessante, o jazz é uma música dinâmica de clímax. Seria interessante analisar o significado dos nomes destas músicas, destes estilos. Blues, já vimos, melancolia, é o que se chamaria no Brasil de curtir a fossa. Não é? Eu estou triste, mas até eu curto isso. Hoje existem muitas pessoas que ouvem aquelas bandas depressivas, muito do pop britânico que é também depressivo. Eu gostava muito de música depressiva, Nirvana, Radiohead, coisas assim, um pouco para baixo, não é? Também gostava de músicas animadas, mas às vezes sabia bem curtir a fossa. Swing significa balanço. E no fundo isto é uma referência ao movimento corporal durante o ato sexual. E temos jazz, que é uma derivação de uma forma obscena de se referir à ejaculação, porque a música representa um clímax na sua essência e apresentação. Então temos 3 nomes que deificam os vícios. O blues é um estado em que a pessoa fica, por exemplo, sob o efeito de drogas, os vícios e o sexo livre. Nascidas de um grupo de pessoas que rejeita Deus como sua saída. Ao haver a instrumentalização, vão destas 2 cisões nascer 2 estilos de música. O gospel, que é basicamente a instrumentalização dos espirituais negros. Agora vamos cantar Oh Happy Day, Oh Happy Day, com pianos, com guitarras, com trompetes, todo o tipo de instrumentos. E do outro lado, nasce o rock and roll, que é a base de toda a música pop e que é irmão gêmeo, digamos assim, porque nasce dos mesmos pais, desta música do berço da miscigenação cultural, é irmão gêmeo de quase todos os estilos que se ouvem hoje, desde o rap, do hip hop, do heavy metal, do reggae. Todos têm, no fundo, uma mesma base e surgem com uma estrutura musical nova que tem berço nestas raízes do blues, do swing e do jazz. E o que significa rock and roll? Podemos analisar isto como um verbo ou como um adjetivo, um substantivo, perdão, e podemos ver, rock pode significar rocha e roll, rolo ou cilindro. Ou pode significar como um verbo, rock, embalar, balançar ou abanar para a frente e para trás, e roll, rolar ou rebolar. Então, isto no fundo o que quer dizer é algo cilíndrico que se abana para a frente e para trás. Esta expressão era usada nos guetos, nas favelas de Nova Iorque, para se referir a sexo no banco de trás de um carro. E foi aplicada a esta música porque ela era uma música fortemente voltada para a sensualidade. Sabemos acerca das suas origens e do seu slogan. E também porque surgiu na altura dos autorrádios e as pessoas, enquanto ouviam rock and roll no rádio, ficavam no rock and roll lá atrás. Mas se repararmos e se juntarmos o verbo e o substantivo, vamos ver algo interessante. Quem é a rocha? Jesus. Esta é a música que faz rolar a rocha pela encosta abaixo. Será que estou a exagerar? Será que esta música preconiza e iconiza o derrubar do cristianismo? É isto que eu queria que vocês analisassem esta noite. E eu vou mostrar-vos algo, e eu queria que entendessem que estou a condensar muita informação, talvez
tenhamos tempo de passar para os jovens um vídeo sobre rock, mas eu queria que entendessem o seguinte: tudo o que eu vou apresentar aqui, a partir de agora, até retomar alguns conceitos técnicos, são basicamente fatos históricos e citações das próprias fontes, e não minhas, nem de nenhuma religião. Então nós vamos ouvir o que é que essas pessoas mesmo têm para dizer. As pessoas dizem que o rock é do diabo. Então, já que nós conhecemos um pouco de cristianismo, eu espero, vamos analisar um pouco de satanismo e ver se o rock tem alguma coisa a ver com o diabo. O satanismo moderno tem como pai este homem, Aleister Crowley. Aleister Crowley é considerado o pai do satanismo moderno e o pai do movimento Nova Era. Este homem viveu até 1947, por aí, e foi considerado um dos homens mais cruéis da sua época. Ele disse o seguinte: algumas pessoas comunicam com demónios. Eu não comunico com demónios, comunico diretamente com o próprio Satanás. Recebi um chamado de Satanás e tenho uma missão a desempenhar. E a minha missão é preparar o mundo para a chegada do Anticristo. E a missão que o diabo me delegou é causar 5 revoluções. Uma revolução social, uma revolução sexual, uma revolução das drogas e do consumo de estupefacientes ou de formas viciantes, uma revolução espiritual para chegar a uma revolução satanista e assim ter o mundo pronto para a chegada do Anticristo. Este homem tinha um slogan: Do what thou wilt. Faz o que tu quiseres. Faz o que te apetecer. Ele escreveu um livro chamado O Livro da Lei, e nesse livro ele diz: não existe lei acima desta lei. Faz o que tu quiseres. Deus diz que o sumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: a lei máxima é faz o que tu quiseres. Reparem, ele está por trás das cartas de tarô e lançou um livro chamado Magic. Eu queria que analisássemos um pouco. O subtítulo deste livro é The Master Therion. Therion é grego para besta. O mestre besta ou a grande besta. Esse livro fala do homem sem lei, o anticristo e a chegada e a preparação do movimento Nova Era. Este homem é discípulo de Alice Bailey e de Madame Blavatsky, que são uma fundadora da Sociedade Teosófica, outra a mãe do movimento Nova Era. E quando elas lançaram um livro, uma delas lançou um livro sobre a Nova Era, no ano em que este homem nasceu, e depois este homem retomou, há uma série de simbolismos aqui envolvidos, a Madame Blavatsky era amiga das irmãs Fox, que Ellen White fala das experiências das batidas na porta e do nascimento do espiritismo. Nesta fase está a nascer toda a revolução final do último conflito. Se vocês repararem bem, nós vemos que quando surge, por exemplo, Ellen White e o surgimento do movimento adventista, surgem uma série de contrafações proféticas, várias pessoas que dizem receber visões, temos movimentos que vão surgindo, até mesmo o evolucionismo surge nessa altura, o comunismo, o marxismo surge nessa altura, o espiritismo surge nessa altura, a cientologia surge nessa altura, o mormonismo surge nessa altura, os testemunhas de Jeová surgem nessa altura, muitos deles preconizando, dizendo que recebem visões ou que são o cumprimento de um ciclo profético. Nós vamos falar sobre isso no sábado. E este homem vem logo depois dessas revoluções para preparar a chegada dos anos 60 e de toda essa revolução. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Por exemplo, os Red Hot Chili Peppers usam este símbolo no álbum Sugar Magic. Este símbolo é um símbolo que representa o homossexualismo. É como se fosse um homem por trás de outro. E a palavra magic, colocada desta forma, está ligada a vários símbolos satânicos. Temos aqui pentagramas invertidos, yin e yang, o equilíbrio, as religiões orientais. O que estamos a presenciar aqui é o nascimento de todo o berço do movimento Nova Era. Eu queria que entendêssemos o seguinte. Todas as revoluções dos anos 60 que mudaram a nossa sociedade nasceram lideradas por discípulos
de Aleister Crowley. Harry Hay era discípulo de Aleister Crowley e liderou o movimento de libertação sexual e movimento gay. Aleister Crowley era pedófilo, homossexual, e dizia-se que ele dizia que deem-me mocinhos jovens e eu vou transformá-los em várias coisas bem melindrosas a serviço de Satanás. A Igreja de Satanás diz que se conseguirmos desviar um jovem até aos 14 anos, dificilmente ele consegue retornar aos caminhos do Senhor. Então, eles apostam na juventude. Também vemos Timothy Leary, outro discípulo de Aleister Crowley, que foi quem liderou o movimento Flower Power, o movimento hippie, o movimento de liberação das drogas. Todas as pessoas chaves nos anos 60 eram, no fundo, discípulos deste homem. Mas eu quero falar sobre uma coisa que a Igreja de Satanás, temos aqui um homem, um sacerdote satânico. Há três que eu realço na palestra. Um é Aleister Crowley, que vimos anteriormente. O outro é Anton LaVey, o homem que escreveu a Bíblia de Satanás. Eu quero dizer um alerta aqui. Podem fazer uma pesquisa bem superficial na internet sobre isso. Não recomendo que entrem em pesquisas muito profundas. Uma pesquisa superficial será o suficiente para encontrar tudo e comprovar tudo o que eu estou a dizer. As várias pessoas que ouviram a palestra foram fazer pesquisas aprofundadas. Estou a falar de jovens adventistas que começaram a pôr em causa a sua fé ou a ficar atraídos pelo satanismo. Isso já aconteceu com amigos meus em Londres e também aqui em Portugal, pessoas que ouviram a palestra. Quero dizer-vos que eu nunca fiz, e não é preciso fazer uma pesquisa profunda sobre este assunto, o satanismo. As informações são bem claras e assumidas por estas facções. O suficiente, eles não negam nada do que estamos a dizer. Então não precisamos ficar preocupados em comprovar, somos desaconselhados a fazer isso. Não precisamos analisar as notas falsas para saber distinguir uma verdadeira. Precisamos aprender a nota verdadeira e saberemos distinguir as falsas. Bom, mas este homem, portanto, estava a falar de Anton LaVey, que escreveu a Bíblia de Satanás, que é um manual forte, utilizado nos meios satânicos, e que investiu Marilyn Manson como sacerdote satânico. Marilyn Manson não é um mero músico. E se vocês mandarem DVDs ou CDs da igreja para a MTV vai-vos dizer que não passa aquela música porque eles não são um canal religioso. Mas passam à vontade Marilyn Manson, que é um homem que rasga as páginas da Bíblia, ofende e diz palavrões contra os cristãos e o cristianismo, urina nas páginas da Bíblia e se assume como sacerdote satânico e diz que quer ser reconhecido como o homem que acabou com o cristianismo. E eles passam isto sem problemas nenhuns. Eu assisti ao aniversário dos Doors, na MTV, uma reportagem sobre isso, em que aparecia a Jim Morrison a cantar com voz de mulher, vozes diferentes, absolutamente possuído. Cantava com várias vozes, voz de possuído. Isso passou na MTV. A MTV também tem vários, não estou aqui nada contra nenhuma marca, a MTV tem várias publicidades com simbologias satânicas. No Natal lançaram uma publicidade que representava a iniciação de um ritual satânico. Tem um outro spot publicitário onde aparece Adão e Eva a comerem uma maçã, atiram a maçã para o chão, a maçã fica o M e a serpente vem e faz o TV. Então eles assumem claramente que há algo por trás da música, principalmente da música que eles apresentam. E este homem, Rex Church, é um sacerdote satânico da atualidade e ele fez uma declaração que eu gostaria de realçar. Primeiro, 3 declarações destes homens. Anton LaVey, o que falei há pouco, disse que Satanás sempre teve as melhores músicas. Aleister Crowley, o carequinha que apareceu há bocado, disse que qualquer um pode se tornar um gênio da música se praticar o satanismo ou se entregar ao satanismo. Vou repetir. Qualquer um pode tornar-se um gênio da música se praticar ou se entregar ao satanismo. E este homem, Rex Church, disse o seguinte: a Igreja de Satanás avança com aquilo que chamamos de terrorismo estético. Terrorismo estético é o seguinte: pegamos em coisas lindas, agradáveis e maravilhosas, as conspurcamos e as pessoas as consomem e são dominadas por elas por causa do prazer. E diz que trabalhamos principalmente, diz ele, estou a citar, naquilo que chamamos de juventude de ferro, com
música, arte e literatura. Então, segundo este homem, ele está aqui num templo satânico, podem ver, um bode, o pentagrama, o 666. Segundo este homem, que está a ser entrevistado, tem o vídeo, a Igreja de Satanás trabalha principalmente com terrorismo estético, ou seja, pegarem coisas aparentemente agradáveis, conspurcá-las para a destruição da juventude, com arte, música e literatura. Bom, vamos analisar então a música na sequência destas revoluções dos anos 60, para ver se há alguma conexão com aquilo que estamos a falar. Já saímos desta parte do satanismo, ou será que não? Eu queria mostrar-vos o pai do rock and roll. Poucas pessoas conhecem este homem, Robert Johnson. A história deste homem é mais ou menos assim. Já ouviram falar de B.B. King? Este homem era contemporâneo e amigo do grupo dos virtuosos guitarristas de B.B. King. Mas ele acompanhava estes guitarristas e não tocava, porque ele tocava muito mal. E os seus amigos, ele só estava ali com o grupo de homens do blues, do jazz e tudo mais, mas ele não tocava. Um dia ele teve uma zanga com os pais, desapareceu e voltou. E quando voltou, os amigos estavam a ensaiar e tudo mais, pousaram as guitarras e ele pediu, posso tocar? E eles olharam para ele e disseram, Robert, toda a gente sabe que tocas pior do que uma caixa de pregos. Ele disse, deixem-me tocar e que o público diga de sua justiça. E diz que este homem tocou e toda a gente ficou de boca aberta a olhar para ele e disse, Robert, como é que em 6 meses tu estás a tocar melhor do que todos nós? Citação. Ele disse que foi ao cruzamento entre a estrada 61 e 69, interessantemente é para Memphis, um nome associado fortemente à música, e fez um pacto com o diabo, vendeu a alma ao diabo em troca de talento musical. E o que dizem os contemporâneos dele é que nunca mais viram este homem ensaiar. Nunca ensaiava, pegava na guitarra e tocava. Eu tenho alguns vídeos deste homem a tocar e é de ficar de boca aberta. Ele compôs músicas como Tenho o Cão do Inferno atrás de mim, Eu e o Diabo caminhamos mão na mão, enfim, coisas muito interessantes. Este homem é considerado, não por mim, pelas revistas Rolling Stones e pelos especialistas Eric Clapton e vários outros músicos, os guitarristas dos Rolling Stones também, consideram-no a pedra angular do rock. A pedra onde está assente todo o nascimento do rock. O gênio da origem. Por isso ele é chamado o pai do rock. Mas ninguém ouviu falar do pai do rock. Talvez já tenhamos ouvido falar no rei do rock. Certo? Aquela voz, que as meninas caíam para trás, não é? Daniel, tu não vais agora querer também dizer que o Elvis é satanista, não é? Também não exageremos. Pois não vou dizer, porque ele mesmo diz, eu não preciso de dizer. Ele se assume na sua biografia como fã da Madame Blavatsky, a mãe da Sociedade Teosófica, a amiga das Irmãs Fox, das experiências do espiritismo e das batidas na porta. A sua biografia, os seus guarda-costas, dizem que a casa dele era cheia de livros exotéricos. O seu grupo de back vocal chamava-se As Vozes da Nova Era. Quando foram registrar o nome era muito longo, então registaram com a expressão a voz, uma das expressões dos livros de Madame Blavatsky. E ele canta, tanto quanto um homem tenha capacidade para sonhar, ele pode redimir a sua alma e voar. Ah, mas Elvis cantava hinos. Até o diabo, meu amigo. O que é que acham? Pode uma fonte de água salgada produzir água doce ou vice-versa? Pode alguém que está a cantar hinos e a louvar a Deus estar sob o efeito de drogas, não poder ser filmado da cintura para baixo porque é obsceno? São coisas que não batem certo. Este homem morreu, dizem, com 14 a 16 tipos de drogas diferentes no corpo. E era, no fundo, um homem infeliz, porque ele nasceu no meio evangélico, cresceu como aprendendo com uma igreja afro-americana, daí o seu talento. A pessoa que o foi buscar, o seu manager, disse, se eu encontrar um branco que cante e dance como um negro, ficarei rico.
Ele encontrou Elvis, que tinha todo este background. E Elvis cantava hinos e chorava desalmadamente, porque ele sabia que tinha virado as costas a Deus para abraçar a fama e a carreira. Dizem que morreu com um livro religioso e tomara que se tenha arrependido. Mas este homem é um produto infeliz da pressão da fama e da sociedade. Um homem infeliz. E o que vemos é que muitas das vezes ele convidava músicos do mundo gospel para virem e ele levava as pessoas para a sua casa em Graceland e tinha uma espécie de uma igreja onde ele ficava a ler a Bíblia para as pessoas. Ele tentava compensar por esta decisão que tinha tomado na sua vida. Era normal, nesta altura, muitas pessoas do mundo religioso abandonarem as suas igrejas ou fazerem incursões pelo mundo do rock. Chuck Berry e muitos outros fizeram a mesma coisa. E até mais recentemente temos Whitney Houston e Mariah Carey, não é? Quanto mais se afasta da igreja, mais a saia sobe. Nós já vimos que a coisa está assim. E muitos destes músicos saíram e voltaram para as suas igrejas tentando trazer influências para o gospel. Então, quando ouvimos a expressão gospel, não estamos a falar do gospel desta altura, mas estamos a falar de um gospel já com influência do rock. Porque o rock e o gospel são irmãos. Muitas pessoas dizem, irmão, qual é o problema? O rock e o gospel são irmãos. É, Caim e Abel também. Então não quer dizer que por serem irmãos têm o mesmo perfil. Bom, mas talvez ao falarmos sobre a história do rock, os nomes mais sonantes não sejam propriamente o Elvis, mas como banda temos os Beatles. Bom? A primeira revolução que Aleister Crowley queria fazer era a revolução social. Será que os Beatles fizeram uma revolução social? Alguém aqui já ouviu falar de Beethoven? Beethoven, já ouviram falar? Beethoven era um gênio da música, sim ou não? Sim? E como é que era quando ele se apresentava para um espetáculo? As miúdas todas... Beethoven! Era. E ele tocava o piano e no final partia o piano. Pá, e voava para o público. Yeah! Era assim? O que é que mudou? O que mudou foi a sociedade. Houve uma inversão de valores que foi trabalhada nesta revolução. De repente, os adultos com experiência, os mais idosos, já não são quem manda, mas quem manda são os jovens. Se os adultos não se vestirem como os jovens, são ultrapassados e quadrados. Vemos que começa a nascer uma cultura musical diferente. A música já não é para ser ouvida, mas é para ser curtida, sentida, vivida. E ela muda o nosso estilo de vida. Nós vemos que o que começa a acontecer é uma música que influencia a vida das pessoas. Se John Lennon corta o cabelo de uma forma, toda a gente vai e corta o cabelo da mesma forma. Se Paul McCartney compra um casaco de um jeito, toda a gente vai e compra um casaco igual. E se nós começarmos a ver, começa a aparecer uma cultura musical diferente. O que é que nós temos? Expressões de religião passam a estar ligadas à música. Temos ídolos, fãs. Isto são palavras do mundo religioso. E se virmos, há um fenómeno religioso que está a acontecer. Existem mega templos onde as pessoas vão para momentos de louvor extático, êxtase no seu louvor. Elas têm os seus deuses, que são os seus ídolos. Muitas pessoas, eu lembro, por exemplo, quando estava no Brasil, houve um concerto, um show dos U2. Bono chegou, chega de helicóptero, pousa e vai-se embora. E algumas pessoas, o bilhete custava R$200, o salário mínimo são 400, agora, na altura eram 300 e tal, R$400. E no mercado negro o bilhete chegou a custar 1.500 a 2.000 reais. Pessoas passam fome para irem assistir a esta gente. Mas criticam quem dá o dízimo, quem devolve o dízimo, porque isso é fanatismo. Elas fazem tudo pelos seus ídolos. E às vezes esses ídolos vivem no luxo. Não é? Nós vemos que a música que surgiu nesta fase não serve apenas como mais uma música. Ela é um estilo de vida. Já viram? Todas as pessoas que ouvem heavy metal andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. Todas as pessoas que ouvem rap e hip hop andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. Todos os emos, não é? Andam da mesma maneira, falam da mesma maneira. O que é que será? Porquê é que as pessoas são transformadas no seu estilo de vida? Porque esta música ela não mexe apenas com gosto. Ela transforma, ela muda a nossa forma de estar
de alguma forma. Então temos a revolução social com os Beatles. Estarei a exagerar se eu disser que eles fizeram uma revolução espiritual? Alguém já ouviu falar em budismo? Hinduísmo? Hare Krishnas? Agradeçam aos Beatles. A determinado ponto da carreira, eles foram para o Médio Oriente e trouxeram de lá as cítaras, os gurus, e fizeram com que o mundo ocidental achasse que isso era muito fixe, muito legal, muito cool. E começasse a aceitar estas religiões, o yoga e toda a meditação transcendental. Eles foram fortes precursores. Deixaram de cantar lá, lá, me tu, e fizeram com umas cítarazinhas. Temos aqui, por exemplo, mensagens subliminares. Este álbum tinha uma mensagem subliminar que dizia que ele mataram e enterraram Paul. E se virmos aqui, temos a preconização de um funeral. Temos um médico legista, o homem da funerária, ou também poderia ser o líder religioso, o morto, que em muitas regiões da Grã-Bretanha é enterrado descalço, e o coveiro. Aqui temos um carro em fuga que causou o atropelamento, o carro da polícia que fez o auto de ocorrência, e um carro que tem como matrícula, a placa diz LMW, Linda McCartney Weeps, ou Linda McCartney Widow. Linda McCartney, a esposa de Paul, ficou a chorar, ou viúva. E aqui numa parede diz Beatles, em vez de um B tem um 3, como se tivessem só 3 Beatles. Trabalharam uma série de mensagens subliminares. Estes homens começaram a trazer novos conceitos. Ei, mas será que os Beatles têm alguma coisa a ver com religião? Bom, eles são chamados os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu penso que esta afirmação dos Beatles tem alguma coisa a ver com religião. O cristianismo há de acabar. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Será que isto tem alguma coisa a ver com cristãos? Será que há meio termo? Ou quem não é por mim é contra mim? Nós temos que pensar, acima de tudo, onde é que estamos a investir o nosso dinheiro. Reparem, ontem falámos sobre cinema e as pessoas questionam, ei, tal, exagero. Exagero? Uma indústria, por exemplo, o filme Missão Impossível, na sua 2ª ou 3ª semana, já tinha arrecadado 100 milhões de dólares. Eu vou dizer o que é que dá para fazer com 100 milhões de dólares. Acho que vocês sabem. Mas em termos de evangelismo, uma televisão que evangeliza o Brasil todo custa 1 milhão de dólares. Com 100 milhões de dólares, eu evangelizo 100 vezes o Brasil. Vejam o dinheiro que essa rede arrecadou em 3 semanas. Se nós pararmos para pensar, muitos de nós, se compararmos o dinheiro que damos para a obra em ofertas com o dinheiro que gastamos para alugar filmes, para comprar músicas, iremos descobrir que não estamos por Cristo, mas contra Cristo. É isto que precisamos pensar. O que é que esta gente está a fazer com o dinheiro? Em que é que o meu vizinho vai acreditar? Se num 1 euro, 2 euros ou 3 euros que eu trago para a oferta com os trocos das moedas, ou se nos 20, 30, 40, 50 euros que eu gasto para propagar a mentira e o erro. Isto é uma indústria. E aqui na indústria da música temos a mesma coisa. Não são coisas simples. Estas pessoas estão a posicionar-se. O rock escolheu como seu slogan sexo, drogas e rock and roll. O que é que isto tem a ver com o cristianismo? Estes indivíduos envolveram-se no movimento Flower Power. Fizeram a música de campanha de Timothy Leary, o homem que liderou o movimento Flower Power. Participaram do livro Chant and Be Happy, com líderes gurus do yoga, do hinduísmo, do shintoísmo, de todas essas coisas. Bom, de que lado estamos afinal? Mas, revolução espiritual talvez, Daniel, mas dizer agora que eles fizeram uma revolução satanista, aí agora estás a exagerar. Eu não, mas eles sim, estão a exagerar. Este é o álbum principal da carreira dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o clube do Sargento Pimenta e dos Corações Solitários. Perguntaram qual foi o objetivo desta capa. Eles disseram, colocamos na capa do álbum os nossos ídolos, as pessoas de quem somos fãs. Para já os Beatles, quem se lembra disso, eram considerados inimigos dos Rolling Stones. E aqui há uma estratégia bem forte que eu queria que entendêssemos, muito importante para os dias de hoje. O pacto para ter fama assumido publicamente e o pacto para ter fama não assumido publicamente. Todas as bandas que fazem pacto assumido público
permanecem. As bandas que fazem pacto secreto desaparecem ou morrem. Interessantemente, se repararmos, bandas da altura que assumiram um pacto aberto, Rolling Stones, AC/DC, Kiss, são os dinossauros da música de hoje e continuam a tocar. Mas outros, que pareciam bandas inofensivas, o que eu chamo de bandas de fachada, desapareceram. Interessantemente, Janis Joplin morreu aos 27 anos. Jim Morrison morreu aos 27 anos. Jimi Hendrix morreu aos 27 anos. Kurt Cobain morreu aos 27 anos. Bem, deve haver alguma coisa nas guitarras que aos 27 anos levamos um choque e caímos para trás. Ou será que estes homens morrem entre os 27 e os 33, que são datas-chave de simbolismo do ministério de Cristo invertido no satanismo, e os seus pactos são quebrados e as suas bandas desaparecem, servem de fachada para nos aproximar de outros caminhos e depois desaparecem. Querem ver um exemplo? Madonna, anos 80, muito sucesso, pacto não assumido, pelo menos não se sabia de nada de pacto, a carreira começa a entrar em declínio, de repente volta em força, está com 50 e não sei quantos anos, toda enxuta a andar para a frente e para trás. Pacto assumido. 2005, eleita a maior promotora do satanismo a nível mundial. Nós não estamos aqui com brincadeiras. Eu vou falar depois sobre a banda que preconiza a unidade entre as bandas fachada, light, e as bandas pesadas. São os U2. Eles têm homenageado os Beatles e agora homenageiam os Rolling Stones. Se alguém disser assim, U2 é satanista, as pessoas vão dizer, tu não estás bom da cabeça. Mas eu posso mostrar vídeos com Bono a cantar a música dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo, enquanto abana uma cruz invertida. Letras dos Beatles são utilizadas pelos Rolling Stones. Quando ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mais mal algum. A tua vara e o teu cajado não mais me consolam, eu os amaldiçoei. Quão mais claro ele pode ser? Ou quando ele canta, querida, Deus tem o telefone fora do gancho e Ele não iria atender a tua chamada nem que pudesse. Então onde está a fé, o amor e a esperança? A Bíblia diz que hoje existem a fé, o amor e a esperança. Estamos a falar aqui de fatores muito sérios e essa missão está a ser completada. Mas para as pessoas que pensam que eles eram rivais, vejam como o diabo trabalha com fachadas. Chama-se tese, antítese e síntese. Ele cria duas coisas que parecem ser opostas. Ele diz assim, tenho aqui, tu é que escolhes, queres casar com uma ruiva ou com uma morena? E tu todo contente pensas, vou escolher esta. Mas ele não te apresentou a loira. E estás contente a pensar que escolhes. Reparem aqui, este boneco diz aqui, Welcome the Rolling Stones. Ei, eles não eram inimigos? Bem-vindos os Rolling Stones. Diz, all good boys, todos bons rapazes. Na capa do álbum, os requisitos de Sua Majestade Satânica, se juntarem os dois álbuns, eles se completam. Um completa o outro. Os dois têm fantasias e coisas assim. Na capa do álbum dos Rolling Stones estão fotografias dos Beatles entre as plantas. E, interessantemente, isto é uma mensagem complementar. O Clube do Sargento Pimenta e dos seus corações solitários cumpre os requisitos de Sua Majestade Satânica e a simpatia pelo diabo. Esta é a mensagem. Quando morreu Kurt Cobain, a mãe dele disse o seguinte, só tenho pena que o meu filho tenha decidido ir juntar-se a esse estúpido clube. O clube daqueles que as vidas são ceifadas porque venderam-se pela fama, como dizia Aleister Crowley. Eu queria que reparassem como estes indivíduos não são ingênuos e sabem o que estão a fazer e ao que pertencem. A música principal do álbum e toda a iconografia nos dizem que eles sabem do que estão a falar. Olhem. Eles disseram que puseram na capa do álbum os seus ídolos. Temos líderes gurus, hindus, satanistas e o pai do satanismo moderno ali no canto superior, Aleister Crowley. A música principal do álbum diz assim, It was 20 years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play. Foi há 20 anos atrás que o Sargento Pimenta ensinou à banda o que havia de tocar.
Ou seja, a mensagem que tínhamos que passar ao mundo. Este álbum é lançado em 1967 e o pai do satanismo moderno morreu em 1947, 20 anos antes, tendo deixado toda a estratégia do movimento Nova Era e tudo o que era preciso fazer para preparar a chegada desta nova fase do Anticristo. Ei, mas espera, mas uma banda tão simples, tão light, que fez a fantasia de todos nós na juventude e de todas as gerações subsequentes. Exatamente. Que moldou o berço da nossa cultura. Reparem o que é que eles têm na capa. A prostituta de vermelho com a taça das suas imundícias, da ira das nações, na sua mão. Ela é uma prostituta hindu, porque o movimento da nova era e o anticristo, o Cristo cósmico, ele vem com toda a adaptação das culturas orientais. Ela tem um pentagrama invertido, porque o Cristo cósmico é a inversão do verdadeiro Cristo. E poderíamos passar aqui a noite a descrever vários símbolos que encontramos na capa. Estes homens sabiam o que estavam a fazer. Tanto John Lennon como Yoko Ono chegaram a consultar médiums quanto ao sucesso da banda. Eles sabiam que um deles ia sofrer uma fatalidade, só não sabiam quem. Porque isso também foi anunciado pelos médiums. Será que eu preciso falar sobre a revolução sexual que Aleister Crowley disse que iria acontecer na sociedade, fruto do trabalho dos seus discípulos, com o forte vertente da música? Será que eu preciso falar sobre a revolução das drogas? O próprio rock assume-se. Sexo, drogas e rock and roll. Vamos traduzir isto. Sexo, drogas e sexo no banco de trás de um carro. Será que isto tem alguma coisa contra Deus? Será que as músicas que nascem nesse berço têm alguma coisa de mal para um cristão? Será que tem alguma coisa a ver com o diabo? Vamos analisar alguns aspectos. Eu também não vou falar sobre o satanismo. O satanismo até aqui tem estado velado nestas bandas que eu tenho vindo a falar, mas hoje em dia é assumido. Os Red Hot Chili Peppers vão à MTV e dizem assim: eu gostaria de agradecer a Satanás por este Grêmio. Não precisamos mais esconder. Temos videoclipes, temos jovens que são entrevistados, são fãs do satanismo. Muitos são fãs de música depressiva. Por exemplo, Evanescence é música pró-depressiva, conduz os jovens ou à depressão e ao suicídio ou ao satanismo. Essas músicas nos levam... Tem música, por exemplo, I'm Going Under, que eu falei. Elas têm um videoclipe em que toda a gente se transforma em demónios, incluindo a banda, onde ela pula para o público, que é uma multidão, e depois a câmera filma por baixo e ela cai na água. O que é multidão? O que significa água na Bíblia? Esta gente sabe até símbolos bíblicos. Conhecem de Bíblia talvez mais do que nós. Não olhemos com ingenuidade para as fachadas que nos apresentam. Pode uma fonte de água doce produzir água salgada? Como é que é a vida destas pessoas? Poderemos agarrar em muita gente. Uma banda que eu ouvia muito, Eminem. Eminem, em todas as suas músicas, ele mata alguém. Numa música mata a namorada, noutra enterra a mãe, noutra vai com a filhinha de 2, 3 anos para tirar a esposa para o rio e diz assim: ok, minha filhinha, aí vai a mamã para o fundo do rio. 1, 2, 3, ninguém mais vai brigar com o papá, ninguém mais vai ralhar com a filhinha. Ele canta uma música que é Slim Shady. E numa entrevista ficou comprovado que Slim Shady é um demónio do qual ele é o canal. Ele disse numa entrevista: algumas pessoas dizem coisas para impressionar. Eu não digo coisas para impressionar. Eu sei que eu faço um clique no botão dos meus ouvintes. Eu digo coisas e eu sei que eu sou um modelo. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não sei. E ele canta numa música chamada O Modelo. Ele canta assim: segue-me e faz exatamente o que a música diz. Fuma erva, sai da escola, bebe álcool e mata alguém. E repete várias vezes. O que é isto? Será que isto tem alguma coisa contrária à nossa filosofia de vida? Porque muitos de nós achamos que não há problema nenhum, porque eu não acredito nessas coisas, só estou a curtir a música. Será que há mais que 2 senhores? Eu não vou falar muito sobre mensagem subliminar, porque, como eu disse, o diabo já não precisa de mensagem subliminar. Ele põe a mensagem às claras e toda a gente vai lá e compra e não está nem preocupada com o que está lá a dizer. Mas reparem,
Nós vamos falar amanhã sobre a música e o seu efeito. Vamos entender como esta música, o que é que ela mudou na estrutura musical. A música é composta por 3 vertentes principais. Porque é que o rock é uma música totalmente diferente de todas as outras músicas de todas as épocas? Porque é que a adoração da estátua em Babilónia foi feita ao som de todo o tipo de músicas e de instrumentos e de uma música universal? E porque é que o rock é a música universal perfeita para esta êxtase, este transe? Nós vamos ver que o mesmo efeito que falámos ontem sobre o cinema pode estar presente em muito do que nós ouvimos e o que está por trás. Eu queria que entendêssemos o seguinte, ao finalizar esta noite. Estamos a meio da palestra e vamos para a segunda parte. Na segunda parte, portanto, amanhã, nós vamos falar sobre o efeito da música, vamos analisar, não